Olá! Esperando vocês, umas coisinhas aqui, algumas marcas da ginástica holística, para a gente já ir pensando em contação de histórias. Como seria isso? Olha, o que será? O que será esse bonequinho? Os bracinhos para cima. Tem uma história para contar disso. E hoje eu tenho uma história com uma pessoa maravilhosa aqui, com um papel excepcional e único na ginástica holística no Brasil, que se confunde em dois papéis para estar aqui falando hoje comigo, no papel de aluna, que foi, e hoje no papel exemplar de formadora no Brasil. Então hoje a gente vai estar aqui com a Patrícia Lacombe, uma convidada especial de Campinas, para a gente contar um pouquinho mais da história da ginástica holística. Ana Paula, Sônia, Helena, oi Miriam, oi Celu. Ai, que bom. Então, oi, convidando Ângela, Ana, Lide. Pouco a pouco eu vou aprendendo a mexer mais nisso aqui, porque eu não sei muito não. Eu já vou convidar a Patrícia pra gente já ir papiando e eu não ficar falando muito ruim, ficar falando sozinha e só vendo esses nominhos passar aqui. É meio difícil ficar falando assim com as paredes. Eu gosto de falar com os outros. Oi, Patrícia. Oi, Josete, tudo bem? Ai, nós Tudo bom? As duas de roxo. Olha, Era pra vir de conjuntinho, eu não tinha que avisado. transição, hein? Nossa Senhora, ornou, como diz aqui no interior. Ornou. O povo tem hábito de falar que eu sou Miss Conjuntinho, então eu vim de conjuntinho hoje também. Ai, Ai, Patrícia, que bom você estar aqui comigo. eu que te agradeço. Já vi que você postou maravilhosamente no teu story os quadros aí que você tem, que você até colocou uma foto no livro, ah lá, quero que você vai falar disso aí para nós, para escutar, Sim, isso faz parte da história, né? eu pus a Henri Fried aqui para ir abençoando a gente, ó. Olha ela Isso aqui aí, olha atrás. lá que legal. E esse quadro é lindo dela. Olha, juro, esse quadro é lindo dela, né? Ai, Porque sabe quando eu tirei? tem umas fotinhas que ela tá tão velhinha que a gente tem de registro, e esse quadro ele traz mais sabedoria quando eu olho para ele, sabia? Esse quadro foi pintado enquanto ela estava, né, atuante. E Uhum. ela doou esse quadro para a Marijô, quando a Marijô passou a ser formadora. E depois Tá. eu conto a história, mas É. enfim, eu acho que quando eu coloquei isso aqui agora, né, como Tá. pano de fundo para nossa conversa, é, emociona muito, né? Eu entrei Sim, na sala que sim. eu vi assim. Aliás, todo o trabalho que você está fazendo é difícil da gente segurar, né? Ele é muito sinestésico, né? Tem que falar um pouquinho do coração, né? Já que a ginástica holística mexe nesse lugar também, né? Não mexe Não só nas tem outra nossas forma. estruturas, na nossa estrutura física. Realmente esse trabalho aborda além disso, né? E aí ontem eu dei um pulinho no consultório, eu falei, eu acho que eu quero mais alguma coisa para ilustrar a live. E aí eu peguei eu trouxe um Indalô. Depois você fala também sobre isso, que esse é quando eu ganhei da Marijô na nossa formação, era de Uhum, cerâmica, e ele uhum. vivia caindo, eu tinha morrido de perder. Eu tinha medo de perder. Agora eu pus num quadrinho que está lá no Fez meu muito consultório. bem. E claro que eu sou formada pelas duas, pela Marijô e por você. Então eu também tenho o que eu ganhei de você quando eu fiz a formação com Muito você, né? Em obrigada. 94 e 95, que também está lá. Então é uma honra para mim também ter sido formada por você, Patrícia, não só pela Marijô, e ter tido a experiência, porque não, né, não foi uma reciclagem que eu fiz com você, eu na realidade fiz uma formação com você também Exatamente. aqui, da forma como Passou você por dá. tudo de Foi muito novo, bom. né? Aprendi mais um pouco, e sempre. A Ó, a gente diz gente que é um tá aprendizado constante, né? A ginástica holística só tem começo. Que só. independente de fazer uma nova formação,
a gente só se inicia nesse processo. Até como isso é muito ligado, né, ao autoconhecimento. É um processo que tem começo, não tem fim. Então, a gente Uhum. sempre está descobrindo coisas novas. E dentro da nossa profissão, né, eu vou até abordar esse assunto com você na nossa conversa, quando você me colocou as perguntas, foi muito bom porque foi um guia e me fez pensar em cada Uhum. detalhe, né, do que eu queria falar. E acho que esse é um ponto bem principal. Nós somos felizadas de trabalhar com ela, porque para mim é algo transformador, né? Então, a Uhum. gente vai falar Uhum. disso mais lá para frente. Então, eu acho que ela transforma tanto a pessoa que é o professor, que é o instrutor, quanto aquele que tem contato com ela, por E é a motivos primeira diferentes. experiência. E por isso que a gente, quando faz a formação, se apaixona e fica, né? Porque realmente a gente sente essas mudanças acontecendo na nossa vida mesmo, né? No nosso corpo. E é isso que você falou também. A ginástica holística, ela é um método onde a gente começa a praticar ele, mas não precisa parar, porque é uma mudança e uma construção interna e externa do corpo, né, Patrícia? Então, eu sinto também, a cada aula que eu faço, eu como aluna, novas mudanças acontecem no meu corpo. Cada movimento que a gente trabalha, que a gente se dispõe a se realizar, a gente consegue ver um insight diferente num dia, uma percepção daquele movimento totalmente diferente no outro, e até a forma como ele tem uma forma, como você nos transmite, ele na formação, e como a Marijô nos transmitiu, mas à medida que a gente também vai se familiarizando com esses movimentos, a gente também vai descobrindo novas formas de realizar ele e poder também alcançar outras regiões ou até mais regiões com um movimento só, que é o que a ginástica holística propõe, né? Foi uma pena assim que a gente não teve acesso a tudo que ela nos deixou ou que ela havia escrito, né? Apesar de que a gente sabe que Henry Fried ela não era muito ligada a escrever e a nominar tudo que ela fazia. Ela era uma mulher de experiências. E a Sim. Marie-Jo contava, né, que às vezes ela ficava meia hora Hum. só falando, né, de experiência só em cima de um movimento. Uhum. Então, que é uma coisa assim que a gente hoje gostaria de ler, né? Então, a Carol até entrou aqui na nossa live. A Carol, ela é minha companheira de livro. Nós estamos É. escrevendo um livro que fala bem disso, né? De todos os estudos que eu, como formadora, e com a experiência da Carol também, que a gente pôde trazer para enriquecer assim tudo aquilo que não foi deixado, né? O porquê. Por É. que que um profissional se transforma tanto? Por que que um movimento cada vez se apresenta de forma diferente no nosso Uhum. corpo? Eu acho que foram inquietações que eu e muita gente que estuda essa metodologia tem, né? Tem, é. E acho que isso só enriquece realmente o nosso futuro. Você, Maria Emília e todas as pessoas que escreveram sobre o método estão deixando um legado que não nos foi deixado, né, como a gente gostaria. Assim, elas passaram pela guerra e isso foi É. realmente um impedimento, né? Muita coisa foi queimada, mas acho que é nossa obrigação também deixar para quem vem aí alguma referência. Eu acho que esse é um papel que nos cabe mesmo, né? A gente transmitir esse intuito da nossa live, né? É transmitir um pouco mais esse conhecimento, essa história, detalhes do método, já que a gente agora tem construído uma bibliografia, né? Porque eu acolho, quando eu penso isso, eu acolho a Henry Fried como uma pessoa que o que ela quis quando ela foi para a França é viver, que já era muito, né? Porque nesse momento mesmo da guerra, que ela teve que ir embora, ela deixou pai, mãe, veio para depois trazê-los. A própria profissão ela não tinha mais como Então, exercer, teve que partir para outra profissão. Então, o que cabia a ela era, primeiro de tudo, sobreviver na vida. Aí ela conseguiu escrever o livro maravilhoso dela, que é fininho, e todo mundo olha com desdenho, às vezes, porque, bibliografias de muitas páginas é que contam, mas poucas linhas que com muito conhecimento. Mas deixou essa prática que a gente vivenciou com a Marijô,
que a gente hoje transmite, e cabe a nós todas essas bibliografias. E fico super feliz de saber que você realmente está colocando aí num papel a tua experiência, que é ímpar, né, Patrícia, como formadora, como quem viveu muitas questões aí com a Marie-Jo também, teve muita proximidade com ela, fez algumas reciclagens também em Berdeck. Muitas de nós que fomos para a França só fizemos a formação, né? Algumas só foram para lá e fizeram outras reciclagens. Então você tem muito conhecimento. E o que a gente mais quer é aprender com você, que é a formadora. Agradeço, obrigada. E posso falar que uma formadora de ouro, porque a sua formação é extremamente rica, fidedigna, fiel, como você sempre foi com a ginástica holística, desde quando você aprendeu, fez a formação e olhou com aquilo como a menina dos olhos, e hoje é a formação sua que você dá, encarou isso, que também não é fácil. Né? Segurar um cajado e formar alguém tem uma história, é difícil. Eu imagino assim que é complicado, porque não é uma coisa só que você criou e foi. Na realidade, é uma coisa que você foi responsabilizada a ir. É muito mais difícil do que você simplesmente pegar uma coisa que é sua aí. Né? Pegar uma coisa que é sua aí, é sua, e você é dona daquilo e faz o que quer. Mas você não, você foi lá, pegou uma coisa que muitas já tinham, que somos nós, que fomos lá, fizemos a formação, então também fomos e pegamos, e você foi aquela que falou, isso aqui vale ouro, eu quero transformar isso em ouro. E tem transformado isso em ouro. Tem feito o que é a ginástica holística no Brasil hoje. E aí tem aqueles pedidos, né, que no nosso caso, infelizmente, foi no leito de morte, que a nossa grande mestra aí estava falecendo, mas tem aqueles pedidos de última hora, né, que ela fez assim no pé do ouvido, e que a partir disso, como que você consegue largar, né? Não tem jeito, né, Josete? Não, senão ela vai puxar seu pé. E ela era muito persuasiva, né? Vamos contar que a Marie-Jo tinha uma personalidade forte, né? Tinha. Ela tinha um olharzinho de calma, mas era firme, né? Era firme. Tanto que nos depoimentos a gente escuta isso muito e lê muito. As meninas falando que ela era doce, mas que era firme, que tinha aquele pulso, aquele jeito dela ser, até às vezes na primeira entrevista, né? As meninas vão contando e a gente percebia isso mesmo, até a rigidez nas questões dela, do espaço dela, né? Nas histórias lá a gente vê que ela era docinha, mas ela era dura. Patrícia, me fala um pouquinho como é que foi então para você escrever esse capítulo, né? Porque assim, na realidade isso foi uma proposta que eu não me lembro de ter falado na primeira live, mas foi uma proposta minha e que a BGH abraçou muito e acolheu, me apoiou. E é quem também tem o livro disponível para a gente estar vendendo, né? Que é a nossa associação. Então, isso é um agradecimento que eu tenho muito, porque tudo que a gente soma, a gente vai tendo mais força. Né? Então, somar o meu livro com a associação é isso que também faz ele vincular e está aí sendo interesse de todo mundo. E aí eu te convido para escrever como aluna da Marie-Jo, tendo 2 papéis, porque você é formadora e aluna. Então, me fala um pouquinho, fala para nós aqui como é que foi escrever esse capítulo. Foi totalmente emocional, sabe? Porque eu sou uma pessoa que tende mais ao racional, estou acostumada a fazer muitos projetos na minha vida. E inicialmente eu posso dizer que até mesmo com a ginástica holística foi um grande projeto em vários aspectos. Porém, esse foi um momento muito emocional, que eu não consegui, né, encarar como um projeto, que talvez isso até seja uma rota de fuga, imagino, né? Porque às vezes a gente não quer entrar, né, tão em contato assim com essa profundidade, e quando você me pediu para escrever isso, eu me dei conta que ali estavam 25 anos da minha vida. Então, eu consegui escrever como aluna, porque a ginástica holística influenciou o meu casamento, influenciou minha vida profissional, e naquele momento eu estava escrevendo a respeito de tudo isso que estava embutido ali dentro, né? Então, até separei aqui uma foto que mostra que quando eu fui me casar, e foi um momento decisivo para eu
entender que a ginástica holística era o meu caminho, eu fui fazer esse trabalho voluntário em Paulínia, que era um trabalho de orientar as pessoas que sofriam com dor. Eu já tinha o meu consultório com RPG, com outros métodos. E aí, quando a gente anunciou, né, que eu tinha como ajudar as pessoas que sofriam, fez uma fila. Era o poder público. Então, imagina a prefeitura com uma fila violenta de gente querendo tratar. E aí eu tenho essas fotos que eu trazia cada pessoa, começava avaliando, né? E vi que não tinha condição de tratá-los individualmente. Então, nesse momento, Sim. eu recortei um movimento. E até quando você me pediu, faz qual é aquele que não poderia faltar em nenhuma aula, que você usaria em todas as suas aulas, foi o que você propôs. Eu recortei este movimento que eu entendi que não tinha contraindicação e que trabalhava o corpo como um todo e dei para todas as pessoas da fila. Então, elas Ah, passavam, é? eu ensinava, elas voltavam 15 dias depois. E eu não perguntei o que elas tinham, aonde era a dor, nada. Eu não tinha diagnóstico, eu não tinha nada nas mãos. Naquele momento, foi um momento decisivo para eu entender que esse método, independente de eu ter conhecimento, de eu estudar, de eu saber como usar, ele fazia bem para as pessoas. Uhum. Então, foi aí que eu comecei a afastar a marca de RPG para o canto da sala, e eu demorei muito tempo para abrir mão dela. E Hum. eu abri mão dela com um conselho da Ângela dos Santos, que ela falou: Ah. se você quer abraçar isso de verdade, por que você está com a sua marca aí dentro ainda? É, né? Mas assim, Aí, quando eu me daquele dei jeitinho conta. da Ângela, firme também. Sim, Firme. mas assim, o que ela quis me dizer é assim: É para você, era para você cadê ir. sua Vai, coragem, né? Então, vai. assim, Aham. naquele momento eu falei, poxa, mas eu não uso mais, eu prego isso para as pessoas, e por que que eu não tive coragem de tirar? Então, eu peguei Aham. a chave, desmontei aquela maca, guardei ela, mas não estava mais na minha sala, Na né? vista. E nesse momento eu tomei a decisão de seguir com essa metodologia, apesar de ter tido várias outras formações. E aí eu tomei a decisão de realmente investir nela, investir nos meus estudos. Então, escrever esse capítulo, né, foi a Era primeira muita vez que eu história. relatei minha história. Foi a primeira vez, foi no seu livro, e está registrado aí como é que aconteceu tudo, né? Uhum. E foi nesse Você foi momento que bem eu abri mão detalhista. de outras. Você foi bem detalhista aqui Porque no foi. capítulo que você escreveu, você fala algumas coisas que vale a pena as pessoas lerem. Não vamos contar, não, porque aí vai ficando desejinho. Mas você pontua como foi esse momento da formação, falas que a Marie-Jo te disse que são importantes na nossa prática como profissional que atua com ela, questões. Eu fiz questão, quando eu tenho escrito um post no meu Instagram, que é uma fala de cada uma de nós do livro. Eu escolho uma fala, eu escolho não. Na realidade, eu leio o capítulo e sinto aquilo que me bate mais forte naquele momento e que seria aquilo interessante. Eu acredito sempre numa força maior, né, Patrícia? Então, as minhas ações são também inspiradas por isso. Então, quando eu estou aqui, eu leio, eu falo, vou falar de tal pessoa, ela me vem na semana. E aí eu abro o capítulo e leio e peço que aquela fala que seja mais marcante para mim. E aquela fala que a Marie-Jo colocou, eu acho que é aquilo que impulsiona e que te mostra mesmo. Quando eu coloquei que a Marie-Jo disse para você, quando ela passou o cajado para você, que ela disse: você tem a energia necessária para fazer um excelente trabalho. Je suis sûre. E eu acho que é isso mesmo. Então, você, quando fala da ginástica holística, toda a força de trabalho que você faz, as ações que você tem, as criações que você tem, claro, você tem a ginástica holística como tua fonte de trabalho, que é o que você tem feito. E foi fiel a isso. E também no livro, realmente, assim, eu sou grata por você ter colocado essa tua experiência, porque você até então nunca tinha falado. E você realmente colocou ali do seu coração já muitas coisas aí que nos ensinam, além da sua prática. Ela me falou isso, Josete,
num momento em que eu realmente não entendi. Ela separou algumas coisas, né? Então, nesse momento em que eu estava me preparando para ser formadora, eu estava com as outras formadoras e ela nos deu acesso à biblioteca dela, nós pegamos os livros que nós queríamos ter. Então, foi um momento de muita doação dela também, abrir mão, né? Eu, Uhum. eu também, né, tinha o meu classeur, e que ela achava muito curioso, né? Porque eu escolhi esse daqui, que era Ce que nos pas dire. Então, Ah. eram os segredos da Marie-Jo que estavam aqui e que eu Uhum. disse que nunca iria mostrar para ninguém e eu Uhum. nunca mostrei, né? Então, eu vou Sim. levar, eu vou só rapidamente, né, Deixar com exemplificar, gostinho, só para dizer que ele está aí. E tá mesmo, que a gente exemplificar sabe. que ela, né, passou aqui tudo que ela tinha no classeur dela, a sequência dela, mas Uhum. que ela escolheu trabalhar em cima da organização que eu tinha feito, que inclusive eu conto aí no seu capítulo. E nesse Uhum. momento, quando ela me presenteou com esse quadro aqui, que foi a Uhum. pintura que ela recebeu da Henri Fried. Esse quadro era da Henri Fried e a Henri Fried doou na época que ela foi ser formadora, e também o quadro da pintura da casa onde a gente estudou, que foi a casa que ela morou a vida inteira, onde nós fizemos a Uhum. nossa preparação para sermos formadores. E ela me deu também A tua turma um foi jogo. 95, 96, né? Isso mesmo. E a minha foi E a... 97, 98. Então, a última turma que ela deu a formação na casa dela também foi na sua. Porque aí depois a gente Foi. foi para a sala dela. Foi lá que ela deu a Parte da última minha formação foi a de formação já vocês. foi na sala dela. Ah, já foi também na sala dela. Já Tá, foi na sala dela. tá. E culminou um Uhum. pouco com a morte do marido, né? Mas a gente vai É. falar isso depois. E aí ela me deu também um jogo de fitas, cassetes, né? Eram fitas pequenas que foram vários aprendizados e aulas e momentos dela com Henri Fried, com os alunos. E aí, quando eu perguntei para ela, nossa, mas por que você está dando isso para mim? Eu acho que de todas as formadoras, eu tenho menos capacidade de aproveitar esse material, porque tá tudo em francês, né? Tem a dificuldade de ouvir. E esses quadros, assim, ao mesmo tempo que eu estava super grata, eu fui a única que recebeu isso, né? Sim. Então, ela era de poucas palavras, né? E toda palavra que ela... E toda frase que ela me disse foi essa que você acabou de dizer. Então, ela resumiu a resposta dizendo isso, né? Que ela achava que eu tinha essa energia e uma das coisas que eu também não coloquei lá no livro, que é a questão da fidelização a ela, ao que ela desejava, assim, aceitar a experiência dela com erros e acertos e no que ela queria que isso fosse consertado, entre aspas, né? Como a gente conversou aqui, né? Cada um É. vai vendo os seus erros e vai querendo que os seus filhos que vão te suceder não Não cometam os cometam mesmos. aqueles. Vão vir Então, outros, né? exatamente. Então, assim, a aceitação daquilo é uma coisa que eu tenho aceitação, né? De ouvi-la e de responder de forma fiel ao que ela me pediu para fazer, né? Então, eu não quero inventar a roda. Tanto que muita gente que vem na formação diz assim: ah, mas eu vim saber como que você usa esse trabalho. Eu digo, então não é o lugar certo, porque aqui eu sou fiel, eu ensino o que tem que ser ensinado. A sua experiência e a minha utilizando isso é um outro departamento, né? É uma outra coisa. É como que a Patrícia utiliza isso no trabalho dela, é fruto da minha prática. O que a pessoa tem na formação, eu até cito, né, muitas coisas da minha experiência, mas eu sempre nomeio, né? Eu digo, olha, isso aqui é fruto da minha experiência, tal. Sempre
Então, assim, acho Tá. que a maior dificuldade mesmo foi dar esse pontapé inicial. Depois disso, todo o resto fluiu. E a gente vê, quando eu pergunto para você qual o papel da ginástica holística na sua vida profissional e pessoal, tá aí, né? É um sangue que corre nas suas veias. É assim que a gente pode definir. É o sangue que corre nas suas veias, né? E É. realmente, é ele o material que você usa. Eu sei que na formação. A gente é seduzida, né? A tudo que vem de estudo, a tudo que está aí. Claro que eu sei que você olha por esse lado, olha pelos estudos, olha pelas bibliografias que surgem, todo o estudo da face que está aí surgindo, você tem como parâmetro, mas o material é esse, são os movimentos, da forma como ele é, e a gente traz isso para o nosso conteúdo do que tem a mais, que já é um grande trabalho, né? É porque, sabe, Josete, eu discuti muito isso com a Marie-Jo, né? Dentro dos princípios de base, que é uma das coisas que eu estou escrevendo, a gente tem uma série de coisas que diferenciam o nosso método de todos os outros e que dão essa característica muito particular. E o Uhum, principal é assim, como a gente transmite o efeito do movimento à distância? É um ponto uhum, de interrogação que muitas correntes tentam explicar, né? uhum, Então, é pela fáscia, é por estabelecer essas plataformas horizontais, é através de cadeias musculares, é através de rotas, né? Como a gente tem aí dentro de alguns estudos também. Então, são essas respostas que foram muito discutidas com a Marie-Jo. uhum, E eu falo no meu curso de formação que a ginástica holística é uma grande caixa de ferramentas. Nós temos ferramentas osteopáticas lá dentro, nós temos ferramentas de massagem, nós temos ferramentas faciais, temos uhum. ferramentas anatômicas, biomecânicas, nós temos ferramentas emocionais, sinestésicas. Então, Sinestésicas. então a Uhum. gente não dá para separar. Não existe Sim. uma via de acesso que explique, existem milhões de vias de acesso. E é isso que Uhum. torna a metodologia tão rica e tão profunda. E transmitir isso em palavras, para mim, era muito difícil. Eu não sou uma pessoa boa para escrever. Eu Então, também não, mas é difícil mesmo, né? Até é difícil quando a gente propõe para uma pessoa, quando ela quer saber o que é a ginástica holística, é difícil a gente resumir isso por palavras. É até um conflito que a gente sempre tem, todo mundo que é formado. E por isso que a gente tem sempre o hábito de convidar a pessoa a vir fazer uma aula, a conhecer esse trabalho experimentando no seu próprio corpo. Porque é através disso, a gente aprendeu muito pela prática, né, Patrícia? Então, realmente transformar isso em palavras, pôr no livro, encontrar a teoria que justifica. Você tem toda a razão, é um trabalho árduo, não é fácil. E tantas é. linhas que tem E, também, e né? não tem A gente é uma pobre em teoria. Não, e a gente é pobre em pesquisa, porque a maioria das pessoas que atuam com a ginástica holística são clínicas, estão nos seus consultórios, atendendo. Então, parâmetros de comparação, de teste, tudo isso ainda nos falta, né? Mas a gente tem já várias pessoas fazendo, sim, pesquisas. Tem alguns livros, os cahiers da França também, que tem algumas bibliografias. Nós temos. Mas ainda falta, né? Mesmo porque é o Para que a gente mim, estava conversando ontem. Nós também somos poucas, né? Poucas pessoas formadas em ginástica holística, né? Na França a gente é 42, 36 estão no livro, 36 estão no livro, salvo a Carmela, que não está mais. E você está na 18ª turma de formação, né? E a formação também não é uma formação de muitas pessoas, porque como esse trabalho é muito prático, tem o tempo da vivência pessoal de cada um. Você é a formadora, é você que tem esse olhar, essa condução da formação, não tem monitores, nada disso na sala de aula, né? Porque é assim que é passado, é assim que é a forma, é assim que você assumiu. Então, também o número de pessoas que hoje nós temos formadas pela ginástica holística ainda é pouco, né? a gente tem a questão da formação, que além de ser um trabalho que isso aconteceu comigo, que eu fui buscar a formação para os meus pacientes, mas depois, quando eu cheguei lá, eu descobri que não,
que aquilo era uma oportunidade para mim, né? Como a Lidiane colocou, é uma filosofia de vida, uma filosofia de metodologia vida que te transforma. Então, aquilo, eu entendo que o meu aluno também tem que ter, sabe? Então, Sim. quando eu até dividi os módulos, fiz todo um método de ensino que eu mostrei para a Marijô, eu entendi que o aluno tinha que passar por aquela transformação para que realmente ele pudesse entender a profundidade que tem dentro dessa metodologia. E acho que isso foi muito bem transmitido para a gente, e até foi uma escolha de eu iniciar, assim, a escolha do local, tudo isso faz diferença, né, no momento da sua formação. Você está fora do seu ambiente, você está desligado do mundo, sem aquelas responsabilidades que você tem na sua rotina para você poder ter aquela dedicação. E assim, Porque isso faz parte da metodologia também, né? O ambiente faz parte também da metodologia da ginástica holística, né? Claro, você pode aplicá-la em qualquer lugar, mas ela tem um contexto ali básico, primordial, que precisa desse ambiente também acolhedor, um ambiente que permita que cada um esteja consigo, sem muitas influências externas também, né? Para estar encontrando esse efeito do trabalho também, né? Então também não dá para fazer em qualquer lugar. Eu vi que a Tânia está aqui, né, na nossa live, assim, então queria deixar um agradecimento a ela também, que ela vai ter um momento de explicar tudo, mas agradecer a ter sido a pessoa que trouxe, que possibilitou a gente a conhecer essa metodologia, né? Que se não fosse ela, sim, nenhum de nós estaria aqui hoje falando disso, né? Ela realmente é a ponte, né? Ela fez a ponte Paris-Brasil, né? E trouxe pela primeira vez a ginástica holística para o Brasil. Foi a primeira. Exato. E a partir disso, né, tanta gente, tantos brasileiros que foram lá se embeber dessa fonte, e a partir de 2003, né, a gente sabe que a Marijô estava doente, eu não sabia disso quando eu fui para lá levar o meu projeto, foi aí que ela me revelou. Então, que foi um momento onde ela viu que precisava deixar um legado, e foi incrível que nós ficamos 2 anos nos preparando, e foi impressionante que quando terminou essa preparação, meio que ela disse assim, bom, cumpri meu papel com isso, e ela se foi. Eu voltei no ano seguinte e ela já não recebia mais ninguém na casa dela, né? Nossa, a Tânia tá falando que foi em 1987. 87, olha. Então, olha quantos anos depois, né, ela transmitindo de um a um, chegou em mim, né? E agora eu posso realmente fazer a mesma coisa, transmitir aqui para possibilitar mais pessoas conhecerem, assim como a Lucy está fazendo no Canadá e a Caterine na França. Então, em 2003 foi o primeiro ano que teve uma abertura do método para outros países. Para outros, né? Foi. Para outros países. Patrícia, dentro da tua experiência lá na formação, tem algum fato que quando você lembra como, sei lá, uma comédia ou uma coisa que foi muito tocante, que mobilizou muito você? Algum momento, assim, que foi, sabe, aquela experiência pessoal que te marcou na tua formação? Bom, eu acho que a coisa que mais marcou, e acredito que muita gente que estava comigo lá vai dizer, foi a morte do marido dela, que aconteceu no meio da formação, ela dando aula na casa dela. E como ela lidou com isso, né? Aquela fortaleza toda em que ela não transparecia uma ruga de emoção, e nós não sabíamos se abraçávamos, se a gente, né? A gente não sabia como lidar, ou até pela forma como ela mesma conduzia, entendemos que a gente devia, né, dizer sinto muito. E ela disse assim pra gente, continuem, vocês querem me ajudar? Continuem a trabalhar. Então, foi um momento muito difícil para todas nós. E outra coisa que eu ressaltaria aqui, que me ajudou muito, eu vejo hoje nos meus alunos, que foi a generosidade de algumas pessoas que estavam dentro da formação. Eu me senti assim, que ajudavam em diversos aspectos, em aspectos que eu lidade.
então no domínio da língua, e que me surpreendeu muito o fato de quando eu voltei com a Marijô, com o meu caderninho, com as minhas anotações iniciais, eu devo isso a algumas pessoas, sobretudo a Silvia Soter, que era a única que falava bem, morava lá. A gente não estava acostumada a viajar. Então, assim, como que eu pude ter anotado tão direitinho e ter me valido anos depois, né, quando eu fui me preparar para ser formadora, que as minhas anotações estavam corretas, né? Então, foi assim, muito generoso da parte das pessoas que estavam lá, que tinham mais experiência. Isso foi acolhedor, isso ajudou emocionalmente. E eu vejo isso na minha formação também. Isso acontecia, isso é uma coisa que a gente sente, né? Você está falando, eu estou aqui sentindo isso também. A gente cria um laço muito forte na nossa formação. É uma coisa... Eu ouso dizer que realmente, porque como é um trabalho realmente físico e mexe com muitas questões emocionais, a gente estabelece ali um setting até terapêutico. Então, a gente cria uma sintonia muito forte entre essas pessoas. Assim, claro, uns um pouco mais com afinidade, outros menos, mas quando a gente está lá no contexto das aulas, porque a gente sempre fazia as aulas como é com você, a gente faz a aula e aí a gente toma nota do que a gente aprendeu com aquele movimento, né? Não tem uma apostila pronta para isso, não é assim a metodologia, não é isso que prega, é você realmente acolher aquele movimento, você descrever aquele movimento com a sua linguagem, com a sua leitura, porque senão você não vai usar aquilo como é para ser usado, vai ser só um movimento que você vai ler e vai usar. E a ginástica holística não é um exercício que você vai aplicar, né? É um movimento. Quando a gente insiste nessa palavra, não é um exercício, é um movimento. Isso é uma coisa... Olha, vou te dar uma dica. Faz um capítulo só disso no seu livro. Olha aquelas intrometidas. O porquê que a gente fala de movimento. O que significa um movimento? O que é descrever um movimento? Não é simplesmente um exercício dobra, estica, estica e dobra. Porque assim, eu também ouso falar, Patrícia, que o movimento ele é de todas as áreas, de todas as técnicas, de todos os métodos, né? Porque o movimento humano é um só, ele não tem mais. Mas a forma como cada um desses movimentos que a gente usa, que a gente tem de recurso lá, esse número de movimentos que a gente coloca, que você coloca na sua formação, é a forma como ele vai ser aplicado, como ele é olhado, como ele é descrito, como ele tem o tempo para que isso aconteça, o tempo para chegar lá, desde a hora que a gente posiciona para o movimento até o final. Então, uma das coisas que eu descrevo, que eu acho assim... Os princípios de base, eu volto a insistir, né? Você fez até uma pergunta, né? Da dica aí para os profissionais. Eu estou até me adiantando. Mas, assim... vamos lá, porque era meia hora, já foi 40. Então tá. A minha dica... Não, mas a gente vai. Não se preocupem com os movimentos. Durante vários momentos, eu abria meu caderno e escolhia aleatoriamente o que eu ia dar. Mas se você não dominar os princípios que estão atrás dessa metodologia, de nada vai adiantar. Então, pode ter um monte de gente que vem aqui, reproduz, aprende, não vai saber usar. Desde o posicionamento inicial. Eu vou dizer que o posicionamento inicial tem um estudo de biomecânica que meu queixo caiu quando eu fui entender o que Henry Fried, aliás, o meu queixo cai todo dia. Eu estou passando essa semana toda aqui com a Carol revisando os capítulos e a cada vez que a gente fala uma coisa, o queixo cai. Como que ela pensou nisso? Meu Deus, mas como que ela tinha essa ideia? Então, assim, outro dia alguém me perguntou assim, mas não tem nada mais recente? Eu falei, para que vai ter uma coisa recente? Ai, meu Deus. Meu Deus, se a gente tem uma pessoa, uma sábia que criou tudo isso, que hoje a gente tem tanta dificuldade de explicar o porquê de tão complexo que tem dentro do simples que ela criou, que para que a gente vai reinventar a roda, né? Sim, não. Então, todos assim, a Helena está falando da pré-formação. A pré-formação, para mim, ela tem alguns objetivos diferentes, mas eu penso que também o principal deles é porque eu acho que isso não é para todo mundo, ou talvez nem todo mundo esteja pronto para um momento como esse, né? Então, eu acho que a pré-formação já diz para a pessoa, é o método que eu quero para mim?
Sim. É um método que eu quero trazer para minha bagagem? É a primeira pergunta que eu faço para quem vai entrar. Primeiro você experimenta, não é para cumprir tabela, não é para cumprir horas, mas é para Sim. você definir se Se é isso aquilo que você é para quer. você e você está nesse momento, né, de aprender. Então, eu acho que o profissional ele tem que desenvolver as habilidades e as competências que o método exige que ele tenha. Não é qualquer um que sabe descrever oralmente e ser assertivo na sua fala. Isso precisa ser desenvolvido. Não, então, tem coisas que você vai ter que ter como profissional que eu entendo que é um papel que eu levei algum tempo para ver. Muitos alunos talvez aprendessem e não trabalham, mas talvez seja uma falha do formador em entender que você tem que dar essas competências também. Porque tem gente que pode abrir mão de usar o método porque não dá certo para ele, não consegue dar um grupo. Mas eu entendo também que a competência maior, primeiro é isso. Como a ginástica holística, o primeiro foco dela é um trabalho em grupo, então você tem que ver qual é o significado disso para você. Né? Tudo bem, você pode usar ela como uma ferramenta no seu individual, mas a proposta principal, primária dela é ser um trabalho de grupo. Então, isso você precisa ter trabalhado dentro de você. Eu falo sempre que trabalhar um grupo não é juntar pessoas e pôr tudo na mesma sala. Né? Porque assim, eu ouso dizer que foi até a minha tese de conclusão da minha especialização de saúde mental, que é dizer que o grupo ele é um recurso terapêutico. Então, eu tenho lá, quando eu junto pessoas, a ginástica holística como método e o grupo como método. Então, eu também tenho que estar preparado para essa ação, não é simplesmente. Por isso que às vezes a gente se perde quando faz a formação e não consegue isso. É porque a pessoa por si só é muito difícil trabalhar para ela em grupo, né? E é assim, quando ela também, o que a ginástica holística, ela precisa, é necessário, é indispensável que você viva ela no seu dia a dia. Você precisa praticá-la, você precisa praticar com você, com outros profissionais. Cada vez que eu faço aula com você, que eu fazia com a Carmela, que eu faço com a Maria Emília, com a Ângela, com a Kátia, é diferente. Aquilo enriquece a minha prática. É muito importante você, como profissional, trabalhar com outro profissional, porque isso vai fazendo o seu lado como pessoa que trabalha. Você vai vendo a forma como ela trabalha e vendo os seus recursos e a sua forma de trabalhar. Porque isso é pessoal de cada um. Os recursos são lá, o método, a metodologia, mas também é pessoal de cada um. Cada um vai ter o seu jeitinho, né, Patrícia? E experimentar, né, a prática disso, essa filosofia na sua vida, né? A começar por respirar. A começar porque é a primeira grande transformação que a gente tem quando a gente se depara com essa metodologia é aprender. É assim, você não nota, são coisas que você não percebe, as pessoas não percebem como respiram. Então, eu acho que isso traz para a sua vida. Eu me lembro perfeitamente que as pessoas falavam assim: como você dá uma palestra, você fala tão pausado? Eu nunca fui assim. Então, aquilo foi transformador na minha vida. Eu falo hoje que parece que eu... Calma, mesmo eu estando no maior estado de tensão. Então, eu tenho certeza que isso foi a ginástica holística que me trouxe através dessa transformação, sabe? E uma das coisas que eu enxergo muito na metodologia e que eu coloquei nesse livro, ele não é um livro para ginástica holística, mas é um livro que eu fiz para fidelizar, assim, registrar esse nome que eu patenteei, o Bionia. Eu coloquei um capítulo aqui onde eu falo do poder avaliatório dos movimentos, que é uma coisa que eu descobri. Eu não preciso de grandes ferramentas de avaliação, de exames, porque eu posso usar o movimento como terapêutico e como avaliatório. E tem muitos, que um dia, quando eu tiver mais tempo, eu vou descrever todos que eu descobri e que eu já testei. E é muito espetacular isso. Eu não sei nem se Henri Fried sabia que ela fez isso. Acho que não. Desconfio que não. O livro se chama... Estão me pedindo aqui, depois a gente põe. A gente coloca, porque eu também citei na semana passada,
E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um post com os livros que a gente tem de bibliografia. Eu fiquei de fazer isso e não fiz. E a gente tem esse a arte, como que Você é viu chamado esse esse? mesmo? Lavoar do Corpo, né? Esse é Para do mim Canadá, né, Dali? é fantástico esse livro. Ele é Esse livro é fantástico. bárbaro mesmo também. Então, eu acho que seria legal a gente eu coloco depois a bibliografia, ou a própria BGH também coloca quais são as nossas bibliografias, porque é interessante as pessoas também, às vezes começam por aí, lendo um livro para depois buscar a formação, também é um caminho, Eu né? comecei por aí até que eu encontrei, né, alguém aqui em Campinas que pudesse me ajudar a entender essa metodologia. Então, eu acho que o livro é um start, sim, e no site da BGH a gente está colocando essa bibliografia. Ó, me veio uma curiosidade agora que eu não falei para você antes, vou te perguntar. Quem foi a primeira pessoa que você fez uma aula de ginástica holística? Com quem você fez primeiro? Então, a Com a primeira. Ângela? Não, na verdade foi um pouco simultâneo, mas. Nossa, me fugiu o nome dela agora, Josete. Era daí de São Paulo, de Da Campinas? Campinas, me ajuda, que A é bem mais Ivana? antiga. Hã? A Ivana, a A Ivana. Ivana? A A Ivana. Ivana. A Ivana foi a A primeira Ivana. pessoa que me trouxe essa descoberta. Tá. Não, me veio agora a curiosidade. Eu nem tinha combinado com vocês, mas me veio. Eu falei, porque aqui, a primeira pessoa com quem eu fiz aula foi a Débora. E aí, e você foi a Ivana. Ah, legal. Patrícia, vamos Foi a mostrar o Ivana. movimento? Senão eu vou ter que falar rapidinho também. Vamos. Porque, ó, daí a gente tem um Vamos lá. tempinho para se despedir. Não adianta, era meia hora, Tá mas eu bom. não consigo conversar pouquinho. Então, eu pedi para você pensar num movimento que pudesse ser um xodózinho para deixar todo mundo com água na boca e quem sabe fazer mais. Tá, o primeiro movimento que eu pensei foi assim, quando eu começo a minha formação, o primeiro módulo da formação, ele é um módulo que tem como título Consciência Corporal, né? Que é o esquema corporal, o despertar. Então eu peço para as pessoas sentirem o corpo deitado, né? Então deitar de barriga para cima. Você já vai descrever esticada, assim? Você já vai descrever esse, eu vou deitar, então. Tá, pode deitar. Então eu peço para a pessoa. Agora, ó, como eu não vejo mais, você me avisa se você me vê bem e Eu o que tô que te vendo comentam se bem. estão e o que que comentam se estão me vendo, tá? Tô te vendo bem. Então, só vou dar uma explicação básica antes. Eu uso essa percepção deitado com a perna esticada, com a perna dobrada e a percepção em pé. E eu coloco em duplas, aonde um examinador também olha para a pessoa. E a gente faz uma troca de informações de como você está se sentindo com o que a pessoa está vendo. Então, é o que está no seu inconsciente e o que está no olho do examinador. E a gente sabe que quanto mais distante o que você sente do que a outra pessoa está vendo, mais distante você está de trazer para o consciente o que não está legal, tá? Então, esse é o primeiro momento de contato, que quanto mais assim, se eu sinto meu ombro rodado, por exemplo, e eu digo para você, não, eu me sinto reta, eu sinto que eu estou equilibrada, e a outra pessoa está vendo que eu estou toda rodada, isso significa que aquilo está profundo, está no meu inconsciente, que eu ainda não tenho essa racionalização de que eu tenho algo a mudar. Então, quanto mais distante isso está, mais difícil eu vou ter para atingir, mais dificuldade eu vou ter para atingir esse inconsciente. Então, o meu movimento escolhido vai ser a báscula, a pequena báscula, porque eu acho que ela é a base de tudo. E que a gente na ginástica holística sabe que a báscula não é um giro do quadril, que isso é uma consequência do apoio dos pés do chão, tá? Então, quando a gente imprime os pés pelo chão, a nossa cabeça está apoiada e o rosto está paralelo ao teto. A minha descoberta inicial vai ser a partir da impressão dos pés, no momento de expiração, o que se passa pelo resto do corpo.
Então, quando eu imprimo os dois pelo chão, como que o meu corpo reage? Se ele transmite aquela impressão dos pés. E aí a gente vai ver no futuro aí que as pessoas vão falar da PTL, mas se ele transmite isso até a minha cabeça, ou se isso é interrompido em alguma parte do meu corpo. Esse movimento não é tão Então, fácil de ser visto, né? Assim, eu tô aqui fazendo ele não é tão fácil de ser visto. Então, eu tô só com a minha mão aqui um pouquinho para tentar ver se isso passa um pouquinho da imagem do que acontece na minha bacia, mas eu creio que não, porque é muito difícil focar ele e ver. Ela né? é Então, uma a ideia sutileza, né? E assim, e Uhum. quando a gente atinge, então eu começo por ele e é um movimento que eu trago em diversos módulos, porque é muito mágico quando a gente, ao imprimir na maior sutileza possível os pés, a gente sente a cabeça crescendo. A gente sente a cabeça se desprendendo do corpo. É um momento onde a gente tem todo o sistema facial, muscular, articular trabalhando a seu favor, fazendo com que você ganhe centímetros de extensão do seu corpo, e isso só é possível quando você atinge tantas e tantas e tantas coisas que essa simplicidade se torna a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Então, quando o movimento começa a passar pela cabeça, a Tânia ajudou a gente aqui, é que a gente consegue visualizar realmente esse crescimento e ele vai ser potencializado pela PTL. Então, no momento que a gente assume aí a entrada desses eixos horizontais, né? O arco do pé, períneo, eu não vou me estender nisso, você sabe por quê? O diafragma, o palato e aqui o esfenoide, a gente tem isso se transmitindo em todos os degraus do nosso corpo, que para mim é muito mágico. Eu gosto de ver, enquanto eu estava fazendo, eu gosto daquela imagem que esse movimento é aquela ideia da pedrinha que cai no lago, e é o pé que imprime no chão, e isso se propaga como a água se propaga até a cabeça. E a gente vai sentir mesmo isso, esse pé que imprime a sua pressão, e é uma pressão também, né, assim, trabalhada, para a gente trabalhar esse equilíbrio dessa pressão, e isso, à medida que a gente tem essa possibilidade que o corpo permite, a gente consegue essa propagação até lá. E esse simples movimento, eu quis esticar um pouquinho a perna, porque a gente fica ansiosa numa live, aí eu degustei um pouquinho, dessa gotinha, estiquei a perna, só acolhi um pouquinho, me acalmei mais um pouquinho e vim aqui, voltei. Então, eu acho que assim, esse é um movimento que muita gente talvez não entenda, que faça uma coisa ampla, né? Então começa nossa, e quando a gente alcança essa sutileza, aí eu posso dizer que a gente está todinha dentro da ginástica holística, que a gente entendeu tudo que ela pode transmitir. Tem um outro detalhe, eu acho que para quem quer fazer a formação da ginástica holística, ela tem que gostar do simples, não adianta querer estardalhaço. Nós temos estardalhaços, ferramentas de movimentos maravilhosas, movimentos divinos, tônicos, tudo isso. Mas também é a sutileza. É isso que mais me apaixona na ginástica holística. A sutileza da técnica, desse método, a sutileza do movimento, a simplicidade, que não precisa muito. Não precisa muito. Né? É um pouco, isso você experimenta um monte na sua prática, né, Patrícia? Em todas as atuações que você já teve, no hospitalares, nas metodologias, assim, os protocolos que você tem, você experimenta isso muito. E você sabe dizer isso mais que eu. E eu acho que tem uma conexão emocional muito grande, porque eu vejo que a cada vez que a gente faz um momento como esse, ou uma vivência, ou um contato qualquer, a gente... É como se viesse uma coisa de dentro, mesmo as pessoas que não estão utilizando, mas que estão formadas, é uma força que vem e que diz assim, nossa, por que eu não uso mais? Por que eu não faço mais? A gente sente isso a cada contato que a gente tem.
É incrível. Eu vou te ser sincera agora. A hora que eu deitei, eu falei isso pra mim. Olha que engraçado. Eu falei isso pra mim, gente. É uma pequena báscula, meu Deus, olha o que isso é capaz de fazer num corpo humano, sabe? Que me veio essa sensação, a hora que eu deitei ali, eu tô aqui na live, mas eu fui deitar ali, pressionei você conduzindo, eu falei, gente, o quanto a gente pode, né? Assim, tanto assim, quanto a gente pode, eu como ser humano, ser trabalhada por isso, então seguir esse método como um aluno, e eu, como profissional, ter esse método na mão, que riqueza nesse momento que a gente precisa tanto, né? Ter estrutura, ter base interna, externa, esse método nos tem, né? Eu estou falando assim, tem dado muita condição para a gente trabalhar nesse momento. E Né? sabe, Josete, a primeira palestra que eu fiz dentro da Mil, né, que foi a primeira lugar onde eu não vou te cortar, mas só vou te falar. A gente tem 5 minutos, então Tá só bom. para a gente se posicionar, não querendo te cortar, mas só para a Eu vou gente finalizar aqui. Então, eu só queria dizer que assim, a primeira palestra que eu dei lá dentro para médicos, era uma empresa de médicos, todos viraram a cadeira de costas para mim. E isso foi uma coisa muito importante na minha vida, que eu falo para os alunos e é um recado que eu gostaria de deixar. Não tenham vergonha do simples, não tenham vergonha de expor essa verdade, porque essa verdade transforma e transformou a vida de milhões de pessoas. Eu tenho o privilégio, e é um fato que eu falo porque eu me orgulho disso. Eu tive a chance de ter a maior experiência clínica com a ginástica holística. Eu tive na minha mão mais de 40 mil atendimentos mês com essa metodologia. E é gente para burro. E a gente não pode se envergonhar de falar que é o simples. Então, às vezes eu vejo debates de um monte de fisioterapeutas, porque isso, porque aquilo. E eu sei que a gente tem um poder nas mãos, e se a gente tiver vergonha de expor esse poder, nós não vamos nunca ter voz. E o todo, é a união de todas as pessoas que vai fazer essa diferença. Dessa voz que se Deus quiser, vai para frente. Sim. Avante! Patrícia, olha, Avante. é o que a Helena colocou uma frase muito que contribui bastante. Essa frase que Marijô falava era Bárbara, e é isso. O ótimo é inimigo do bom, né? Então é uma frase que eu gosto também dela. Então, assim, não tenho, né? É sempre gostoso falar com você, eu sempre aprendo. Obrigada por estar aqui, por a gente ter batido esse papo, que a gente. Eu também, você sabe disso, que eu sou apaixonada pela ginástica holística, é um método que me motiva muito, né? E eu aprendo sempre muito com você, eu sei, e o que eu mais sei é que você tem muito para ensinar. É isso que eu, às vezes, cutuco em algumas coisas, em algumas áreas, porque eu sei que você tem muito, sei do seu coração, do que está aí dentro, sei de tudo que se passa também um pouco aí com você, e sei que não é fácil ser formadora de um método. Como eu falei, volto a falar, ser formadora de um método que não foi criado por você, mas que você se sente como tal. Mas é muito diferente. É muito diferente e não é fácil nesse país imenso que a gente tem, quanto mais na América Latina. Então, assim, que a gente possa realmente estar juntos. Amanhã tem live na associação, né? Na Ginástica Holística, @Ginástica Holística. Toda quarta-feira, 7 horas da noite, tem live. Isabel Estamos e Sandra precisando Patrício, que estão aqui. Todas que já foram alunas de Marijô, que foram alunas de Patrícia, venham para a associação. Precisa de força humana para esse método ser divulgado e ser conhecido. Então, Mandurinha não faz verão sozinha. Mandurinha não faz verão sozinha. Ajuda, né? E vamos deixar as diferenças de lado, né, Josete? Vamos dar as mãos. Vamos lá. Vamos pôr roupa roxa junto. Ale. Obrigada, meninas. Quarta amanhã da Ginástica Holística Live. Sexta temos a Kátia, que foi aluna da Patrícia, escreveu o prefácio. E é uma menina que é uma moça, uma mulher bárbara. Não percam o papiar. É uma pessoa foi boa linda. Aluna, Patrícia? É uma pessoa linda. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos aqui. 33 segundos vai me dando nervoso, que eu não sei se eu vou dando conta. Então vamos despedir para ninguém barrar a gente. Isso, tchau. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigada pela presença. Deixa gravado, hein, José? Claro, não, eu não tenho nada contra isso. Gravadíssimo. Beijo.